eu tenho, como que eu vou explicar? Eu acho que todo o eu acho que eu tenho muita dificuldade na comunicação, assim. Acho que às vezes eu sinto que é verborragia mesmo. Falo muito e não explico nada, sei lá. Fora do contexto profissional. O contexto profissional, eu sou bem assertiva, mas das outras coisas, eu acho que eu falo demais, sei lá. Mas eu sou muito autoexigente, então quero ser muito objetiva e às vezes falo e não falo nada, sei lá. Mas é uma autopercepção. É isso. Eu, por exemplo, o André e a Karina perguntou, eu tenho dificuldade para me expressar. Então, por exemplo, na comunicação, tanto assim, por exemplo, te arrancar de mim para poder colocar para fora, entendeu? A imagem que eu quero passar, não só a imagem, né? Tipo, o que o outro está entendendo do outro lado com relação ao que eu quero dizer, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem que ser bastante trabalhada também. E, assim, com relação à comunicação também, é ambas as partes, né? Também não é só uma pessoa. Tipo, ambas as partes quer dizer o quê? Tipo assim, se você tá falho num quesito, cara, que a outra pessoa não tá achando bacana, eu acho que também é momento da outra pessoa também falar, né? Onde você tá sendo falho, para poder te ajudar nisso aí também, né? Porque às vezes a gente quer um modelo todo pronto, né? E isso aí também é uma coisa que dificulta bastante, né? Essa história da comunicação. Então, assim, para ajudar e se auto-ajudar, eu acho que é isso, porque aí, às vezes, acontece vários atritos, né? Assim, querendo dizer assim, das causas que pode vir a acontecer atritos, né, é a dificuldade de ambas as partes na comunicação. É isso. Bem lembrado, Jana. Até isso, como a gente está aqui para controlar apenas o que eu posso fazer, isso é importante ser expressado, essa necessidade que o outro me ajude, que o outro saiba, às vezes, mostrar para mim, né? Me ajudar no que eu preciso mostrar. Mas eu tenho que saber como expressar essa minha necessidade. A gente não sabe. Às vezes ele acha que eu não vou ser bem efetiva, né? Vamos lá, então, começar tal. Se vocês não têm, providencie papel e caneta ou um lugarzinho para anotar, tá? Pelo menos já você está fazendo exercício, tem que anotar uns números. Então, uma coisa que vocês possam só marcar, né? Seja racional. Vamos ver. O que é a CNV, a comunicação na biologia? Como a gente estava comentando aqui, muitas vezes a gente tem dificuldade na comunicação, na família, no trabalho. Às vezes você pede uma coisa para o filho e não obedece de jeito nenhum. A gente sabe que os casais muitas vezes têm problemas sérios de comunicação, se arranham, se machucam, e não queriam fazer isso. E esse tipo de falhas na comunicação, muitas vezes destrói os relacionamentos ao longo do tempo. Às vezes a gente sente que fala e nunca é compreendido. Outra comunicação muito importante a ser levada em conta é a comunicação. Vocês estão me ouvindo bem? O Júlio falou que está sem áudio. Está falhando um pouco mesmo. Está falando levemente. Tá. Vê se melhora agora, se está mais firme. Agora tá. Na minha opinião, tá. Vou ficar aqui pertinho do microfone. Então, além da comunicação no trabalho, na família, que muitas vezes é desgastante, a gente queria fazer melhor e não consegue, também tem a comunicação consigo mesmo. Como que eu falo comigo? Será que eu sou agressiva? Será que eu sou uma coitadinha e me trato, né, como vítima? Boa, André, é exatamente essa pergunta. Qual que é a minha dificuldade na comunicação? É importante eu ter essa consciência para que eu possa resolver, porque a gente é ser humano, vive entre pessoas e tem que sempre se comunicar.
E como eu falei, tem essa comunicação consigo mesmo quando você olha no espelho, quando você bota a cabeça no travesseiro. O que é que você está falando para si mesmo? Bom, aqui eu coloquei uma frase do Marshall Rosenberg, que é o autor do livro, aí nesse lado direito. Ele diz que a CNV se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos humanos, mesmo em condições adversas. Coisa comum, né? Condições adversas para a comunicação. Então, como continuar sendo humano, sabendo se comunicar. O CNV, ela ajuda a gente a identificar claramente quais são as nossas verdadeiras necessidades e entender as dos outros. E aí, ter uma comunicação compassiva diante disso. Primeira vez que eu ouvi falar sobre CNV e vi o conceito, eu achei tão fraco, como se fosse uma pessoa, tá bom, eu vou aceitar tudo. CNV, essa comunicação compassiva é só aceitar, é ser bonzinho demais. Mas não, a gente vai ver o quanto ela pode ser, às vezes, digamos, até um pouco dura, desde que seja sincera. Né? Se a gente, claro, é bom conseguir dosar para não machucar o outro, mas não é perder a sinceridade, não é aceitar tudo. E por isso, ela ajuda na resolução de conflitos e mediação também. O livro é de 2003, né? Esse senhor simpático na foto é o autor, Marshall Rosenberg, foi o autor, né? Faleceu. E esse conceito, embora ele tenha trazido no livro agora, de forma recente, ele tem sido aplicado há milhares de anos por homens que marcaram a história, que deixaram sua presença, seu exemplo, como Jesus, Buda, Mahatma Gandhi, Martin Luther King. E aí, voltando mais uma vez a falar sobre ser muito bonzinho, ou ser bobo até, esses homens não foram bobos, por mais que eles tenham sido pacíficos, eles foram fortes, decididos, determinados, eles fizeram a diferença. Até Jesus teve seus momentos de ira para poder defender o que era certo. Então, é importante saber se comunicar e realmente expressar o que a gente quer, o que a gente precisa, para não só aceitar tudo que vem, abaixar a cabeça e aceitar. Falando mais um pouco sobre o autor, eu estou falando muito rápido? Não? Não, tá bom, querida. Vocês me avisam que tem hora que eu ligo aqui no 220 e vou embora. Marshall Rosenberg, o autor, ele era psicólogo PhD, militante pelos direitos civis, voluntário em abrigos e terapeuta familiar. E ele teve uma vasta experiência, como eu citei antes, né? Resolvendo conflitos e fazendo mediação. Mas, gente, não é na mediação, ali junto com o advogado, e um casal que está brigando, separando para ver quem fica com o quê. É na mediação em conflitos de guerra. Imagina, por exemplo, pessoas lá no Afeganistão, Bósnia, Nigéria, Palestina, Ruanda, dois lados em guerra, e ele conseguia fazer a paz ali. Ele foi reconhecido como um dos líderes mais importantes na busca da paz mundial. Para vocês terem ideias só de como era a forma dele trabalhar, dele agir, ele chegou num campo de refugiados na Palestina e para trabalhar como mediador num conflito. E assim que falaram que ele era americano, um homem já gritou, assassino! E aí os outros também começaram a gritar, assassino, assassino! Uma hora depois, aquele primeiro que chamou ele de assassino estava convidando ele para jantar. Eu acho que ele conseguiu resolver, né? Então, olha o quanto a CNV pode realmente ajudar. E aí, às vezes, a gente olha o Marshall e fala assim, poxa, eu nunca vou ser assim. A gente tem tanto a aprender, tanta coisa prática, que no dia a dia a gente pode aos pouquinhos ir conseguindo aplicar sim. Posso não chegar a ser uma mediadora de conflitos, mas se eu conseguir melhorar a minha comunicação no meu dia a dia, na minha família, às vezes evitar perder um relacionamento, eu já resolvi uma grande guerra, já salvei o mundo, pelo menos o meu, né?
Vamos lá. A CNV tem 4 componentes básicos muito importantes: observações, sentimentos, necessidades e solicitações. Depois eu vou compartilhar esse documento com vocês, tá? Então vocês vão poder ter aí. Eu trouxe uns exemplos práticos bem legais. E coisa que vocês vão poder então rever, porque eu vejo aqui na teoria, mas às vezes na prática, no dia a dia, é muito mais difícil. E aí vocês tendo as anotações aí com vocês vão poder ver e rever para conseguir ir melhorando a sua comunicação. Observações. Uma coisa muito importante em relação à observação é não avaliar, não julgar. Muitas vezes eu faço esse apontamento, mas eu estou julgando, eu estou definindo, eu estou rotulando. A ideia é a gente observar algo num contexto específico, ali num tempo, num contexto. Então, eu estou fazendo um comentário específico sobre aquilo, eu não estou julgando. Eu não estou falando nunca, eu não estou falando sempre. Essas duas expressões, vocês já tiveram alguma situação, às vezes no casamento, ou falando com alguma outra pessoa próxima, que a pessoa fala assim, você nunca faz isso. Se você faz de vez em quando, aquilo ali entra com uma faca no coração. Você nunca me respeita, você nunca me ouve, ou você sempre deixa isso dessa maneira, deixa largado. Aí, poxa, e os dias que você se esforçou para arrumar? Quando a pessoa rotula nunca ou sempre, machuca. Então, são termos que é interessante da gente evitar. Isso não está sendo uma observação, isso já está sendo um julgamento. E vamos para a prática já, para ver se vocês pegaram um pouco já do espírito da coisa. Eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, e aí vocês vão dizer ou anotar os que vocês acham que são apenas observação. Então, o que é avaliação, o que é julgamento, o que é rótulo, você não anota. Anota só os números que você acha que é observação simples, pura, aplicando CNV. Tá? Então, estão enxergando bem aí? Quem está no celular, dá uma pinçada e dá um zoom que consegue ver melhor, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês lerem e anotarem o que vocês acham que tá. Eu não vou dizer certo ou errado, porque eu estou julgando. Então, o que vocês acreditam que parece mais que apenas observação e não avaliação. Interessante, André, é verdade que você colocou aqui, né? Quantas guerras, conflitos mal entendidos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais consciência em relação à sua comunicação e aplicassem esses conceitos. Três, já vamos chegar lá e ver se é falha na comunicação ou não. Na verdade, André, a gente não está falando aqui exatamente sobre falha, né? Não, você pode ter a sua opinião. A gente não está falando sobre falha, mas assim, estou observando ou estou avaliando? Porque pode ter havido uma falha, mas o que eu estou falando é uma avaliação ou é um julgamento? Ou é uma observação apenas? Vamos indo lá então, já para a gente conseguir dar conta. O primeiro. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Se você colocou que é uma observação, nós concordamos. Eu extraí isso do livro e ele fala exatamente dessa forma. Se você colocou que é observação, nós concordamos, senão nós discordamos. Ele fala desse jeito. Então, o primeiro é uma observação. João estava com raiva. Ele estava com raiva? Tem certeza? E foi isso que ele falou? Sem nenhum motivo.
Será que foi sem nenhum motivo? Então a pessoa já está julgando, ela já tirou conclusões e já julgou. 2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Observação. É um comentário. Ela roeu as unhas. Marcelo não pediu a minha opinião durante a reunião. Ele pediu opinião? Não, não pediu. Não está julgando. Né? Ah, mas ele devia ter pedido. Não, peraí. Marcelo não pediu minha opinião. Certo, é verdade. 4. Meu pai é um homem bom. Frase bonita, né? Rotulando. O que é um homem bom? Talvez poderia ter feito um comentário mais específico. Até se quisesse elogiar, por exemplo, seria legal se fizesse um comentário mais específico do que apenas rotular. Então, se falasse, por exemplo, meu pai, durante 25 anos de trabalho, ele sempre doou cestas básicas para as famílias carentes. Aí é um comentário direto, esclarecendo, especificando o que é esse homem bom. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo. E aí? Ele disse que ela não fica bem de amarelo. Se ela ficou ou não, já são outros 500. Ele disse que ela não fica bem de amarelo. É uma observação. Certo? Veja que, imagine que eu estou falando isso. Antônio me disse. Eu estou falando, você não percebeu se eu gostei, se eu não gostei. Eu não estou julgando nada. Eu estou apenas citando o que o Antônio falou. Agora, se o Antônio foi legal na comunicação dele ou não, já são outros 500. Luiz é agressivo. Luiz é agressivo. Tá rotulando o Luiz como agressivo. Poderia ser específico, né, no que tá falando. Digamos que o Luiz seja uma criança e ele tá assistindo a TV lá com a irmãzinha, tá assistindo desenho. E aí ele bateu nela porque ela quis mudar de canal. Então, a comunicação foi específica nesse caso. O Luiz bateu na irmã na hora que ela mudou o canal. E não rotulando ele como agressivo. Vamos fazer outros exercícios práticos como esse, tá? Aí vai ajudando a gente a calibrar bem. Agora o próximo ponto é sobre sentimentos. Então, primeiro observações, agora sentimentos. Saber o que você sente é muito valioso. E isso não é comum, né? Poucas pessoas desenvolvem essa habilidade. Faça a distinção entre emoções e sentimentos. E pensamentos. Então, se você consegue substituir eu sinto por eu acho, talvez você precise reavaliar. Então, tente perceber claramente qual é o seu sentimento e não o pensamento. Mas como distinguir isso? Já vamos ver lá na prática, tá? Porque às vezes a gente tem uma linha tênue. Algo que outra pessoa faça ou diga pode ser o estímulo para o que você sente, mas nunca é a causa dos seus sentimentos. É fácil, né? Atribuir ao outro o que eu sinto. Ele pode ser o estímulo, mas é uma questão de decisão. Tá? Então, os seus sentimentos resultam de como você recebe as ações e declarações dos outros. Você veja quais são as suas necessidades, o que você espera, e aí você decide. É uma coisa que você escolhe. Mas eu só senti, eu não tive como escolher. Foi muito espontâneo, foi imediato. Você pode escolher como sentir, sim. Pode ter sido que naquele momento você não conseguiu controlar. Mas eu consigo escolher, sim. Eu vou deixar vocês aqui 1 minuto com o exercício e tem alguém me chamando ali. Eu vou buscar ela rapidinho, tá? Então, vão dando uma olhada aí. Agora, o que vocês acham que é expressando o sentimento? O que aí já não é um pensamento, é um julgamento? Tá? Já posso.
Ai, filha. Vamos. Resolveu? Pronto. Não consigo colocar aqui também. O marido foi trabalhar, estamos com nós duas. Não, gente, não vai ter opção. Acho que você não me ama. Isso é um sentimento? Não está aparecendo, né? A pessoa está expressando o que ela acha que o outro está sentindo, não o que ela mesma está sentindo. Sempre que você fala que sente, seguido por eu sinto que você, eu sinto que ele, eu sinto que ela, não está necessariamente expressando o que você sente. Então, nesse caso, eu poderia dizer assim, eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo triste, eu me senti assim, né, diante de tal situação. Segundo exemplo, estou triste porque você está partindo. Ok, a pessoa da expressão está sentindo, está triste. E ela explicou um motivo. 3. Quando você não me cumprimenta, sinto-me negligenciado. A gente vai ver que me sentir negligenciado não é necessariamente um sentimento. Percebe que nesse sentimento está acusando o outro, você é negligente? Não está expressando exatamente o que a pessoa sente. Né? Ela poderia ser mais específica, né? Por exemplo, falar assim, quando você não me cumprimenta, eu me sinto solitário. Aí ela está expressando como se sente. 4. Fico com medo quando você diz isso. Ok. Fico com medo. 5. Estou feliz que você possa vir. Ok. Não sei, você é nojento. Esse, bem claro, né? Que a pessoa não está expressando sentimento. Você está sentindo. Ela pode expressar assim, eu me sinto enojado. Aí ela está expressando o que sente. Não rotulando. Vamos lá, pessoal. Eu vou deixar uns minutinhos finais para a gente depois fazer alguma consideração comentário, tá bom? Enquanto isso, eu vou apressando só para a gente não perder. Próximo. Necessidades. Então, a gente viu observações, sentimentos e agora necessidades. Quais são as necessidades por trás do que a pessoa está me falando? Quais são as necessidades que eu estou tendo naquele momento? A maioria das pessoas não tem experiência com isso, em identificar o que precisa. Elas apenas acusam e rotulam. Né? Você pode ter aprendido a criticar os outros quando suas necessidades não são atendidas. Infelizmente, é o mais natural, né? O mais comum, digamos. É não natural. Mas é o que a gente aprende a julgar, a rotular, ao invés de identificar exatamente o que a gente precisa. E algumas necessidades que ele tem necessidades físicas, sexuais, emocionais, algumas são relacionadas à nossa autonomia, integridade, né? Por exemplo, para poder escolher seus valores, criar sua visão. Outras necessidades surgem, não estou falando só de mim, da interdependência, de viver em comunidade, de sentir aceito, apreciado. É muito importante que antes que alguém avalie as suas necessidades, você mesmo já reconheça e já valorize. E a gente vai falar agora sobre essa questão de dizer não, por exemplo, que é uma dificuldade de muitas pessoas. E olha só, a gente passa por uma jornada de libertação emocional em relação às nossas necessidades, a expressar as nossas necessidades. Vamos ver a seguir aqui como que muitas vezes é essa jornada. Às vezes começa com escravidão emocional. Então, quando a pessoa se sente responsável pelo que os outros sentem. Principalmente quem tem dificuldade de dizer não, é por esse motivo, né? Não consegue expressar e quer satisfazer a necessidade do outro
acima da sua própria. Então você se sente escravo. Eu passei exatamente por essa jornada. Eu falava assim para todo mundo e a minha vida era para agradar os outros. Aí, quando a gente desperta, é para o estágio 2. É um estágio desagradável. Você rejeita essa responsabilidade. Não, eu não sou responsável, não. Por fazer o outro feliz. Eu tenho que agradar todo mundo, não. E aí você sabe pelo que não é responsável, mas ainda não sabe como responder o que os outros sentem. E aí a gente às vezes acaba sendo até um pouco agressivo na hora de falar não. Aprendi a falar não, aí começa a soltar não à torta e à direita sem tanta delicadeza. Porque você se sente agredido por não ter... Como se o outro não tivesse respeitando a sua necessidade de pedindo aquilo. E aí o terceiro passo é a liberação emocional. Quando você assume a responsabilidade pelas suas intenções e ações. Então o outro me pediu algo, eu não posso fazer no momento, e tudo bem. Eu vou mostrar para vocês depois no Instagram uma das páginas em que eu me baseei para poder pegar esse conteúdo. E ele traz exemplos bem legais de vídeos. Um que ele traz, ele fala assim, bota 2 vídeos, aí um fala assim, vamos pescar comigo? Aí ele fala assim, hoje eu não posso, eu vou estar com as crianças. Chama o urso marrom. Mostrando que você pode falar um não com jeito, com amor. Né? É possível ter uma comunicação compassiva, mesmo na hora que você tem que dar um não. Eu trouxe aqui, tá bem miudinho, a gente não tem a obrigação de enxergar. Mas quando eu passar o conteúdo para vocês, vocês vão poder ver depois. Algumas das necessidades humanas universais. No lado esquerdo, né? Alegria, aprendizado, troca, clareza, explicação. E no lado direito, né, alguns sentimentos básicos que nós temos. Como a gente se sente na parte de cima, quando as nossas necessidades são atendidas, e na parte de baixo, quando não são atendidas. Uma coisa importante naquela hora que eu falei sobre o negligenciado, você tem que a gente ia ver depois, né? É ter claro que não é sentimento. Né? Muitas vezes aparenta sentimento, mas é julgamento, é uma interpretação. Então, eu estou me sentindo manipulada, me sentindo traída, me sentindo enganada, humilhada, invisível, compreendida. Não são sentimentos. É importante identificar exatamente como eu estou me sentindo. Às vezes dessas palavras que, na verdade, acusam o outro. Nossa prática, um minutinho para vocês analisarem se nesses exemplos as pessoas estão expressando as necessidades ou não. Você pode anotar só o que você acha que está expressando claramente as necessidades. Aproveita para ler os comentários. Agora que eu vi que se preocupar diferente. Mas depois entendeu, né? Esses detalhes parecem bobos, mas fazem uma imensa diferença. Eu gosto muito desse que na verdade é um modo de vida, né? Depois eu vou até passar para vocês o link. Tem um curso CMB para viver. É bem legal. E realmente é uma coisa que a gente tem que ir aplicando aos poucos, porque é uma mudança total. Não é o que ensinam pra gente. Esse modo de viver, de falar. Não tá precisa. A quarta necessidade, né? Tudo bem, o autor, não vou falar que isso é mas a gente discorda que você acha que é uma necessidade. Mas já vamos chegar no quarto. Vamos começar pelo mundo. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um insulto. Certo? A pessoa expressou como ela se sente e ela disse exatamente qual é a necessidade.
2. Sinta-me frustrado quando você chega atrasado. Veja que a pessoa expressou como ela se sente, ela não foi tão clara em expressar qual é a necessidade dela. Qual é a necessidade dela? É porque ela queria, por exemplo, que pegasse os primeiros lugares ali na frente, na fila? Então, ficaria muito claro, né? Ficaria frustrada quando você chega atrasado, porque esperava que conseguíssemos colocar na primeira fila. Agora, expressou claramente a necessidade. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. Não foi mais completo, mais claro. 4. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não fez. Parece que foi claro. Mas qual foi a necessidade que não foi atendida? Eu queria poder confiar na sua palavra. Então, quando você disse que faria aquilo e não fez, eu fico desapontado porque eu gostaria de poder confiar em você, confiar no que você fala. Está errada a forma de falar 4? Como eu falei, não vai falar tudo certo ou errado. Até, ela está sendo delicada, até escolhendo as palavras para se comunicar. Mas ela pode ser ainda melhor, essa comunicação. Quando ela expressa o que exatamente ela precisa, né? No caso, de eu poder confiar. Como eu falei, eu trouxe esse exercício do livro. Né? Então, mesmo eu, quando fui fazer os exercícios, eu fiquei um pouco confusa. Na hora eu pensava, não, mas isso aí está expressando muito claro. Mas quando eu vi a explicação do autor, eu entendi que podia ser ainda melhor. Então, não é que está errado, mas pode ser ainda melhor. Qualificação. Então, eu observei o que aconteceu, o que eu senti, eu persegui com a minha necessidade e agora eu preciso me expressar, porque o outro não é obrigado a definir a minha necessidade. Né? Usa uma linguagem ativa quando você for solicitar algo. Vocês já ouviram falar para você não falar não para criança? Quando você for falar, você falar de forma positiva, né? Você conseguir inverter a frase. É interessante a gente conseguir aplicar isso para o outro também. Não falar o que eu não quero. Fale o que você quer. Né? Ah, você trabalha demais. Eu não quero que você trabalhe tanto. Não quero mais específico. O que é que você quer? Eu gostaria que a gente passasse mais tempo juntos. Eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção à família, aos filhos, as crianças estão precisando de você. É bem melhor a comunicação positiva, né? Seja bem específico no que você está pedindo, seja positivo. Se você apenas expressar o que você sente, o outro pode não entender exatamente qual é a sua necessidade. Ele pode até, às vezes, se sentir agredido. Vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu esses dias. A Gabi teve um dia que estava chorando muito. E aí, teve uma hora, pouco depois que a mãe chegou, eu falei assim, eu tô cansada. O que eu queria dizer com isso? Eu tô cansada. Na verdade, se for ver, eu não expressei claramente o que eu estava precisando, né? E aí ele falou, eu também tô cansado. Porque entrou bem cedo no serviço, estava cansado. E aí isso virou um pequeno conflito entre nós, que a gente não expressou exatamente o que estava precisando. Aí depois, mais tarde, eu pensei, conversei com ele e falei, quando eu falei que estou cansada, eu não estou dizendo que eu estou cansada fisicamente, e nem que você não está. Eu só estava compartilhando meu sentimento de que a minha mente estava predisposta tanto a chorar, e eu precisava que você ficasse com ela 1 minuto para eu poder respirar. Olha a diferença de falar, eu estou cansada. Se eu tivesse conseguido, na hora, expressar exatamente qual era a minha necessidade, que era que ele me desse segunda de alívio, a comunicação no momento teria sido melhor. Ainda bem que a gente conseguiu perceber e se comunicar no mesmo dia e resolver. Quando você faz um pedido, expresse suas necessidades e sentimentos. Isso faz com que seus pedidos pareçam menos como demandas. Né? Porque, certo, você aprendeu que você tem que expressar sua necessidade, você não vai sair mandando. Então, como você pode pedir sem parecer que está exigindo ou que está demandando muito do outro?
Quando você expressa essa necessidade, rola uma conexão melhor, uma compaixão melhor, e aí o outro vai entender e é mais fácil dele procurar te ajudar. Quando alguém concordar com o seu pedido, agradeça, e quando discordar, fala simpatia com aqueles que recusam. Nem sempre é simples, né? Tem que se manter simpático. Mas saiba que o outro tem o direito de recusar. Quando começamos a pedir aos outros que reflitam sobre o que nos ouvem dizer, pode parecer estranho, porque isso não é comum. Então é interessante também a gente pedir. Quando você falar, peça para o outro, dependendo da situação, refletir no que você quis dizer, para ele não responder de bate-pronto, sem pensar, para ele procurar entender o que você está expressando. Então, a pessoa pode estranhar, porque não é comum, mas se você estabelecer esse padrão nas suas comunicações, nas suas relações, é tão bom, é tão benéfico. É interessante também perguntar o que a pessoa entendeu do seu pedido e como ela está se sentindo. Não é porque você pediu que ela é obrigada a aceitar, ou que ela vai falar um não seco. Talvez se você perguntar como ela está se sentindo em relação àquilo, se ela está disposta a realizar aquilo que você pediu, a comunicação pode ser melhor. Vamos aos exercícios. E você já vai fazendo um pouco com vocês por causa da aula, tá? Pode dizer. Então, no primeiro lá. Quero que você me compreenda. Esse pedido não está tão claro. Não está sendo específico. Poderia falar, por exemplo, quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. O que você entendeu do que eu disse? Olha como muda. Não só, eu quero que você entenda. Você está exigindo. Fala para mim o que você entendeu do que eu te falei agora, de como eu me senti, para ver se a comunicação está alinhada. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou. Um pedido simples e claro. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. Interessante esse pedido, porque ele também não está claro. O que é sentir mais confiança em si mesmo? Ele faz isso. Até dando uma sugestão do que a pessoa pode fazer. Olha, eu gostaria que você fizesse um treinamento para pensar de forma afirmativa, para repetir afirmações, para permitir que você aumentaria a sua autoconfiança. Veja como faz diferença. Quero que você pare de beber. A pessoa está falando uma coisa negativa, por assim dizer. Ela está expressando que ela não quer que isso passe, ela não quer que beba. Poderia falar, por exemplo, quero que você me diga quais das suas necessidades que a bebida satisfaz e que a gente converse sobre maneiras de... outras maneiras para satisfazer as suas necessidades. Gostaria que você me deixasse ser eu mesmo. O que exatamente é me deixar ser eu mesmo? Isso está claro? Eu poderia falar, por exemplo, num namoro. Eu quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento se às vezes eu fizer alguma coisa que a gente discorda. Olha como foi mais claro. Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, ele é maravilhoso. Vejam, e tem muitos outros aí, eu peguei só um pouquinho dos exercícios por causa do tempo. Bastante coisa legal. Uma mensagem rápida agora sobre conflitos internos, lembra que a gente falou no começo sobre a comunicação consigo mesmo? A depressão pode surgir da repetição de mensagens internas de julgamento. Como que eu falo comigo mesmo? Essas mensagens críticas impedem que você reconheça o que sente e precisa. Então, muitas vezes pode ser que eu me rotule também, que eu me julgue, e aí eu mesma estou me deprimindo, me decaindo. Traduz esse julgamento em declarações. Então, eu sinto, como que eu estou me sentindo, qual que é a minha necessidade? Eu sinto tal coisa porque eu preciso de tal coisa. E a partir daí, faço afirmações positivas. Eu sou forte, eu sou maravilhosa, eu sou decidida. Não são afirmações tão claras, né? Lembrando do que a gente acabou de falar. Então, faça afirmações positivas sobre ações que podem melhorar a sua situação.
Você já sabe que eu vi pessoas falando, criticando afirmações, criticando, falando assim, a pessoa aí, né, boba alegre, fica falando um monte de coisa que nem é. Por que elas desacreditam disso? Porque elas olham só a afirmação seca ali mesmo. Mas quando eu falo, não, a afirmação positiva envolvendo uma ação, eu consigo ser organizada. Eu consigo organizar a minha casa, eu consigo falar, não, eu consigo organizar a minha vida. Quando eu faço uma afirmação envolvendo a ação, é mais fácil de ela surtir efeito. Afaste do que deu errado e concentre no que você quer fazer. Afirmações, elas têm poder junto com a ação. Então, já direciona a afirmação da ação. Outro ponto importante é expressando apreciação. A CNV ajuda você a expressar gratidão sem julgamento inconsciente. Muitas vezes, muitos elogios vêm junto com rótulos. E aí a pessoa usa aquilo até para manipular. Eu estou com uma criança aqui, eu já pensei muito sobre isso. Ai, minha filha é muito boazinha. O que é boazinha? Ah, essa menininha da mamãe é boazinha, menininha da mamãe. O que eu quero rotular ela? O que eu quero manipular ela com isso? Que ela é comportadinha, que ela não fala, que ela fica sentadinha ali quietinha, que ela não tem atitude? Quando eu elogio alguém, eu posso, sem querer, estar com uma intenção de manipular. Então, não é para elogiar? Elogia, claro, mas será que está rotulando? E quando elogiar, é interessante a gente ajudar a pessoa a celebrar o que ela fez, para que ela se sinta bem, não para que ela dependa da minha validação. Então, mas eu fui envolvida assim, porque o que ela fez foi muito importante para mim, me ajudou, eu quero agradecer de coração. Então, cite as suas necessidades que foram atendidas e compartilhe a alegria que isso te deu. Né? Fale de coisas específicas. Agora a gente vai começar a ver alguns exemplos na prática, né? De como CNV e sem CNV. Eu sou a melhor desenhista da minha classe, não, máximo. Falando sobre os rótulos para as crianças e a manipulação. Olha como é diferente com o CNV. Fiquei muito satisfeita com o meu desenho. As formas e as cores ficaram exatamente como eu queria e a professora também gostou, que me deixou mais contente. É muito diferente, né? Falando sobre essa questão de rótulo, isso foi uma das coisas que mais me marcou na minha vida, porque eu fui muito rotulada e aí eu tive que viver a altura desse rótulo. Eu achava que a vida era isso. Escondia o que não estava de acordo, né? Escondia os meus defeitos, escondia o que não combinava com aquele rótulo, e vestia uma máscara para as pessoas. As pessoas não fizeram isso por mal, mas foi isso que, adulta, eu descobri que aconteceu comigo a vida inteira. Eu arranquei a máscara, ainda tenho as cicatrizes, mas eu estou procurando viver muito mais da forma do lado direito. Não do lado esquerdo, diria. Eu sou a melhor desenhista. Eu dependo da aprovação dos outros para dizer que eu sou a melhor? Não. Eu estou satisfeita com o que eu fiz. Foi exatamente como eu queria. O outro apreciou, maravilha, filha, estou ainda mais feliz. Deixa eu só adiantar aqui. Depois, quando eu passar para vocês os slides, vocês podem ver os outros desenhos. Com o CNV tem muito mais clareza. Sim, muito mais mesmo. Atrasado de novo, você é muito irresponsável. Agressivo, né? No segundo. No outro lado. Das 5 vezes que nos encontramos, 3 você chegou após o horário marcado. Veja que ela não foi boba. Ela não aceitou que a outra pessoa continue chegando atrasada e não levando em conta as necessidades dela. Eu poderia falar que tudo sentimentos necessários? No dia a dia, nem sempre dá para você falar tudo, vai fazer um sermão. Mas ela precisava ser dita, ela fez uma observação. Das 5 vezes, 3 chegou para o horário marcado. É mentira? Não. Então você pode sim ser firme com a CNV. Não quer dizer que tem que ser bobo, não.
Deixa eu voltar aqui. Olha esse também. Estou com tanto trabalho acumulado, também não tenho disciplina, não aprendo nunca. Olha a autocomunicação. Na outra, a gente viu da menininha que estava lá falando consigo mesma, né? E querendo ligar a outra do rótulo. Nesse, ele já está pegando para baixo. Estou com tanto trabalho acumulado, isso porque eu escolhi ajudar a minha irmã ontem e valeu a pena. Agora eu vou comer para tirar o atraso. Veja que ele já focou em ação. Ele identificou o que aconteceu e já valeu a pena. Tudo bem. Então agora eu vou correr para tirar o atraso. Então, para a gente concluir, vamos trouxe essa reflexão. No que eu tenho falhado na minha comunicação? É muito importante isso, a gente identificar. E faça essa pergunta para vocês mesmos. Como aplicar a CNV ainda hoje e se comunicar melhor? Em qual relacionamento seu tem sido mais difícil? Em que você acha interessante? Você já começar a aplicar hoje. Talvez você não consiga falar bonito, falar as palavras certas, mas você pode começar tentando perceber qual é a necessidade do outro. Mesmo quando ele for agressivo. Qual a necessidade por trás daquilo que ele está fazendo? É um bom primeiro passo. Eu trouxe aqui as fontes que eu usei, tá? Então, CNV em Rede, Instituto CNV Brasil. Esse canal no YouTube, Diálogos para Jovens, é muito legal, porque mostram exemplos de como falar e de como não falar também, bastante coisa prática. E aqui, por último, eu coloquei até em destaque o link do curso CNV para Viver. É um curso gratuito. Obrigada, Lu. E, para a gente concluir, uma frase do Deepak Chopra, um médico indiano mundialmente conhecido, tem vários vídeos, e ele fala que a CNV conecta a alma das pessoas, promovendo a sua regeneração. Ele é o elemento que falta em tudo que fazemos. Então, vamos procurar aplicar isso hoje? Não é simples, não é fácil, não é da noite para o dia que a gente vai mudar, mas comece por um pequeno detalhe ou por um relacionamento. Isso já pode ser o começo de grandes mudanças. É isso. Obrigada. Super bacana, Ká. São pequenas sutilezas, assim, que fazem toda a diferença. Achei super interessante, já registrei aqui que o tema foi super bem abordado. E eu estou, assim, sensibilizada com você aí, com o bebezinho. Né, Rejane? Não passa aí, a gente já passou por isso. Não sei, a Janaína Com se tem certeza, já filhos, passamos por né, isso. Janaína? Mas eu e a Rê já passamos por isso. Estamos em outra Já passei fase. por bons bocados, Luzia. Sim. Mas aqui, coisa linda, tá? Bens a Deus, tá, ô, Karina? Nossa, eu printei a tela aqui, depois eu vou te mandar, cara. Ficou muito fofo. Deus te abençoe, Karina. Amém. Obrigada, menina. Muito obrigada. Uma gostosura, mas dá um trabalho. Você consegue abrir aí, Jana e Júlio, para a gente fazer uma fotinha da aula? Lu, dessa vez eu vou ficar devendo essa foto, cara. Não repara não, tá? Por Tá favor. bom. Mas eu vou ser mais disciplinada para aparecer na tela. Nas Vou tirar próximas. aqui. Eu vou me comprometer a isso. Tá bom? Karina. Desculpe. Vou tirar, então. Não sei, o Júlio, se consegue abrir? Tá, vou... Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma? O livro está 51 e 75 pela Amazon. Tem o livro também em versões de atividade. Muito bacana. Estou colocando aqui como lista de possíveis coisas para ano que vem, se Deus quiser. Um livro que, nossa, desperta curiosidade, sabe? Melhorar, porque muita coisa aí eu não consegui fazer. A maioria eu não consegui fazer.
Não consegui fazer. Porque a gente tem um conceito formado, né? Nossa, Que é bem diferente desse. quando você falava assim, que eu falei, como é que é isso? São sutilezas mesmo, né? Tem coisas que, claro, são gritantes, mas tem coisas assim que é tão assim, nossa, realmente, né? Que legal, que legal. Um tema assim muito bacana, muito bacana. E é interessante o curso, a gente buscar coisas práticas. O Marshall espalhou pelo mundo vários treinamentos, várias coisas. Ele não só escreveu um livro, tem muito treinamento sobre isso, é bem legal. Você tem um link fora do PDF aí para nos enviar também, se puder, né? Foi assim. Maravilha, maravilha. É isso, gente. É 7h05 agora. E aí eu já tenho que 7 agilizar. horas, né? Oi? 7 horas em ponto. 7 em ponto. O meu que tá pulando para 5, mas enfim. Gente, obrigado, tá? Obrigado, Karina. Quem quiser dar aula, gente, quem quiser pegar uma aula, pode ser uma aula simples, pode ser, enfim, transborda, sabe? Olha o tanto de coisa que a gente pode transbordar, como a Karina fez. Não precisa ser perfeito, sabe? É só você passar uma coisa que você aprendeu num livro, num vídeo, e transbordar, porque é isso que é, para mim, família. Crescemos juntos, cada um transbordando aquilo que sabe, um pouquinho aqui, 1%, sabe? Que você falar que não, eu aprendi isso, olha, quero transbordar, quero compartilhar, sabe? Não precisa ser perfeito, aqui ninguém é perfeito, todo mundo está querendo melhorar, e, enfim, é isso, para a gente crescer junto. Isso é família, sabe? A mentoria aqui é para a gente crescer junto, por isso que as pessoas, quem entrar vai ser pessoas selecionadas, não vai ser qualquer pessoa. Então, assim, meu projeto mudou para cá. Então, quem entrar vai ser pessoas realmente selecionadas, que quer ficar mesmo. É como diz a Thaís, né, Pinheiro? A Thaís, tá quem precisa estar, sabe? Quem sair, eu não vou convidar mais, sabe? Ah, não vou convidar mais. Então, assim, é um projeto que eu quero levar para toda a vida, se Deus quiser, no meu coração. Então, pessoas que vão entrar aqui são pessoas selecionadas a dedo. Não é pessoas que só querem dar uma melhoradinha, sabe? Pessoas que querem realmente mudar. Mudar mesmo. Porque a gente vai crescer junto. E aí eu quero que vocês tenham esse coração aberto, compartilhem, sabe? Aprendi uma coisa, compartilha, faz uma aula, sabe? Eu vou trazer convidados, como eu estou trazendo, mas eu também quero que todo mundo, assim, desperta, sabe? Desperta, olha, eu quero compartilhar uma coisa, André, me dá uma oportunidade. O primeiro sábado já vai ser o julho, de janeiro vai ser julho, a gente já tá afinado, e Luzia, vai ser janeiro ou fevereiro, Lu? Eu acho que você já marcou, eu não me lembro a data. Então, assim, eu quero que todo mundo assim, tenha esse despertar, sabe? Não precisa ser perfeito. É só compartilhar mesmo, só para a gente transbordar, crescer junto. É isso. No máximo é isso, gente. É isso aí. Obrigado por tudo, gente. Fique com Deus. Um ótimo sábado para todos aí. Amém. Obrigada para nós. Tchau. Gratidão. Gratidão, gratidão.